A partir de agora, no programa CR News, Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Fabrício Julião, aqui presente mais uma vez. Nunca é demais te agradecer publicamente, né, por confiar no nosso trabalho aqui. É uma grande honra ter o Brasil Export como nosso parceiro aqui e faz muita diferença para nós. Então, seja bem-vindo de novo. E hoje com a presença especialíssima da deputada Rosana Vale. Acho que no cardápio do dia está a desestatização do Porto de Santos, né? Num ano eleitoral, tem as suas dificuldades. Como é que está esse processo? Bom, Zé, primeiro é sempre um grande prazer estar aqui com você. Você é craque, muito obrigado. Faz um jornalismo sério. E o Bernardo é fruto disso daí. Então, Bernardo, Legal. Quero só parabenizar você aí pela sua mudança, que você tenha boa sorte e sucesso. Desestatização, Zé. Eu acho que esse assunto é a bola da vez, mas a gente vive um conflito muito grande, porque é um ano apertado, é um ano com as eleições, e é um ano de um assunto muito importante, principalmente para o Porto de Santos, aqui para a região, porque nós precisamos ter o tempo necessário de maturação, de discussão, de ver realmente como que isso vai ficar lá na frente. Porém, nós temos hoje um momento muito importante também, que é a segurança dos gestores que estão em Brasília e que estão no Porto de Santos. São gestores técnicos. Hoje nós temos uma diretoria na SPA muito séria, que o Porto não todo mês bate recordes, um Porto que hoje dá lucro, né, que no passado sempre deu prejuízo. Agora, vai acontecer? Deve acontecer. Então, nós somos muito favoráveis à desestatização, porque, sem dúvida, hoje nós temos, na situação atual, muitas vezes, problemas de gestão que não compete aos gestores, compete às amarras, seja de uma licitação, seja da questão pública. Agora, discutir, para que lá na frente não exista um arrependimento de falar fomos precipitados e erramos, e se errar, uma coisa é errar com um porto menor. Nós já tivemos a primeira desestatização da Codesa no mês passado, mas que ainda não começou, inclusive. Foi feita a desestatização, mas não começou a operar, né? Outra coisa é errar com a desestatização do Porto Santos, porque aí o impacto não só na economia regional, mas o impacto na cadeia logística do país. Então, eu sempre voto que a gente continue refletindo e continue discutindo. Exatamente, que trata da desestatização da administração do Porto de Santos, que os terminais já são privados já faz algum tempo. Deputada Rosana Vale está acompanhando de perto uma das suas pautas aí de muita atuação. Sim, eu compartilho da mesma opinião. É um momento difícil, né? É um ano eleitoral. Há uma insegurança por parte também dos agentes que lidam com o Porto, né? O que vai acontecer no próximo ano, como faremos essa desestatização sem privilegiar nenhum grupo, né? Qual vai ser o interesse desse grupo, dessa empresa, desse consórcio que assumir. Eu tenho acompanhado as audiências públicas, vejo por parte da ANTAC, por parte do Ministério da Infraestrutura, uma preocupação grande de sanar os temores, né, do setor portuário. A gente tem expectativa de geração de empregos, que é isso também que me interessa, né, porque precisamos gerar mais empregos na nossa região, empregos na área portuária, empregos qualificados. É uma luta minha, uma bandeira também. O Porto precisa abraçar o trabalho aqui na região. Os trabalhos se modificaram, mas o Porto é responsável, né, pela geração de empregos também. Então, eu tenho acompanhado, vou me posicionar também ao lado do setor portuário, porque eu estou lá para defender o setor portuário, defender o aumento da relação do Porto com a cidade, que é o que nós vimos nessas viagens que fizemos por vários portos no mundo, e tenho acompanhado de perto. Acho difícil também, nesses meses aqui, se resolvesse essa desestatização, porque há ainda muitas aparas que precisam ser feitas e muitos temores ainda por parte dos empresários, mas estou acompanhando as audiências e uma característica muito positiva do governo: o governo está ouvindo, né, muito e fazendo modificações nesse processo todo para ouvir o setor e adequar até que chegue a uma desestatização
que agrade a todos. Bom, tem os regionais, né, as foras regionais, já tivemos o Nordeste, Sudeste, né, o Sul, Export, né, e com certeza não dá para fugir dessa pauta, né, até pelas grandes entidades que representam o setor, grandes lideranças empresariais, né, Porto Santos não acaba não fugindo, mesmo que você fale de aspectos regionais, né, eu entendo que o Porto Santos está sempre no centro dessas discussões, que tem sentido dos empresários em termos de convergência, claro, existem etapas a serem vencidas, né? Mas convergir em torno desse processo aí e com a devida segurança jurídica, que acho que é a preocupação de todo mundo. Zé, você falou uma palavra agora-chave, segurança jurídica. Né? E a gente, nessas viagens nossas para o exterior, e logicamente hoje os investidores, eles estão fora, até por uma questão natural de câmbio. Uhum. Né? E quando você fala em segurança jurídica, com um ano de eleição, com uma desestatização programada, teoricamente, para novembro, já com o processo de eleição concluso, com um resultado que pode ser uma continuidade ou como pode ser uma mudança. Qual investidor que aporta? Qual investidor que faz aí milhões, coloca milhões em algo que, de repente, num primeiro ato de um novo governo, isso possa ser derrubado? Então, novamente isso, eu acho que tudo precisa ser realmente muito bem pensado. Se a gente tiver a continuidade, eu acho que facilita, porque aí os debates continuam, a linha continua, mas se tiver uma mudança, né, mais uma vez, pode ser que tudo isso caia por terra. Caia por terra, que a gente volte a estaca zero, e novamente entra aquilo que eu falei, o que é projeto de governo e o que é projeto de Estado. Porque muitas vezes é isso, como isso ficou uma bandeira muito forte, principalmente do ministro Tarcísio, né? O ministro hoje é o grande responsável por todo esse processo nosso de privatização em todos os setores. Então, isso lá na frente pode ter uma consequência muito pesada para o setor. Então, novamente, eu insisto com isso. Eu acho que nós temos outros portos sendo também idealizados, sendo pensados, sendo estudados para desestatização. Itajaí, por exemplo, está num processo. A própria Codeba, né, a Companhia Docas da Bahia, recentemente o ministro falou. Então, agora, Santos é Santos. E aí, novamente, todo cuidado, eu acho que seria muito importante a gente agir de uma maneira mais pé no chão. Uhum. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer, que a população da Baixada Santista, às vezes, não tem essa noção, né? O Porto, ele viveu décadas e décadas de nomeações políticas, de desmandos, de corrupção, presidentes presos, e hoje a gente vê uma administração técnica, se estancou essa corrupção, que era um saco sem fundo, e hoje o Porto dá lucro. Isso foi uma grande vitória do governo federal, do ministro da Infraestrutura, que pesou a mão, falou: aqui no Porto não, aqui o Porto vai ter uma administração técnica. E isso é de sabe, tem um valor, tem que ter um valor, principalmente para quem está aqui na Baixada Santista, né, que a gente conseguiu vencer a corrupção. Eu fui repórter durante muito tempo, eu acompanhei presidentes sendo presos no Porto, eu acompanhei presidentes que estavam à frente e nem sabiam onde era um porão de um navio, que eram indicações meramente políticas, aqui para favorecer partido X ou Y, acabou. E o Porto, a gente vê o resultado, hoje o Porto dá lucro. Não, e dá um bom lucro, né, deputado? Hoje o Porto tem em caixa mais de 1,2 bi. Exato. E como que um porto... E aí sim entra a questão da desestatização, que muitas vezes, para fazer novos investimentos, para investir em modernização e ampliação, a lei das estatais, a lei de licitações, isso engessa em tomadas de decisão. E aí sim, a questão da desestatização ela passa a ser fundamental, mas não por uma questão de gestão. Nós podíamos estar aqui discutindo que a desestatização é o que existe. É o único caminho. É o único caminho, porque a gente... É o melhor caminho. Um porto com déficit, hoje nós temos um porto com corrupção, não temos. Nós temos hoje um cenário que, inclusive, dificulta, porque, na verdade, da forma que está, os executivos hoje lá colocados seriam executivos da iniciativa privada, com toda certeza. Agora, deixa eu ponderar aqui com o Fabrício Juliano, com a Rosa Navalli, algo que é importante no aspecto jornalístico que me fez aderir a essa causa do Porto, tal. São dois aspectos. Primeiro, por exemplo, o pouco reconhecimento da sociedade local da importância da sua maior força econômica. Esse é um ponto, né? Então, enquanto mídia,
eu tinha essa dor de fazer este elo, estamos fazendo. O segundo ponto que eu atribuo também a essa parceria com o Brasil Export, quando você fala dos gestores, o Fernando Biral, presidente da SPA, os diretores, os CEOs das empresas, os diretores executivos, as pessoas nas áreas de recursos humanos, os agentes políticos que deixam a iniciativa privada e vão atuar no governo, os funcionários públicos de excelência que hoje estão com políticas de governo e não de políticas de Estado em andamento, não em governo, é a disponibilidade e a predisposição ao debate que essas pessoas têm, as entidades do povo. Eu confesso, Fabrício, que eu fiquei surpreso como a gente consegue conversar com tanta igualdade, com tantos executivos de alto gabarito, nacional e internacional, de tantos agentes importantes, que estão sempre abertos ao diálogo. Acho que isso é fundamental. São 2 pontos. A percepção da sociedade do quanto o porto é importante para a cidade, para a região, para o país como um todo, e segundo, a disponibilidade de todos estarem à mesa, e esse é um papel fundamental que o Brasil Export fez, né? Que antes era cada um de um jeito. Cabeças privilegiadas que hoje encontraram um ponto de convergência. Eu queria que você comentasse esses 2 aspectos, depois eu passo para a deputada para falar dessa importância do porto para a cidade e para a região. Vamos lá, Zé. A questão da importância do porto para a cidade, acho que é uma questão óbvia, mas que muitas vezes realmente existia um muro que a população tinha até raiva do porto, né? Muitas vezes você andava pela perimetral e a população falava: por que essa avenida está cheia de caminhão? Porque essa é uma avenida do porto. A população que está invadindo a perimetral por uma questão de necessidade de fugir do nosso trânsito. Mas acho que isso hoje vem diminuindo. Eu acho que a população hoje ela reconhece, porque dificilmente alguém aqui em Santos não tem a ligação direta ou indireta com alguma atividade portuária, seja na família, algum amigo. Então, eu acho que isso está realmente bem avançado. Houve um outro avanço, e aí acho que tem uma importância grande do Brasil Export, que é, aí sim, a quebra do muro junto às autoridades em Brasília. Antigamente, um ministro vinha ao maior porto da América Latina, era um acontecimento, era um negócio, porque ele não vinha há um ano, porque o ministro nem conhecia o que era porto, o que era berço. E hoje nós temos uma situação que, recentemente, o próprio ministro Tarcísio, agora o ministro Marcelo Sampaio, existe uma preocupação de Brasília em participar, em vir, em acompanhar de perto, e aí não só, logicamente, do Minfra. Aí vale falar das agências reguladoras, da ANTAC com o Eduardo Neri, da NTT com o Rafael Vitali. Você percebe uma preocupação diferente de Brasília e uma atenção diferente ao nosso Porto de Santos. Tem que prosseguir isso aí. Importância do porto para a região, em todos os níveis, deputada Rosana Vale. Eu concordo até na sua atuação como parlamentar, o porto era como uma pauta negativa, quase que diária, né? Hoje temos uma mudança de paradigma. É verdade, e a gente está aqui para reivindicar ainda mais, né, para a nossa região, a relação do porto com a cidade, que precisa melhorar. Nós temos áreas que podem ser aproveitadas culturalmente, e nesse processo de desestatização, revitalização de armazéns, a nossa ligação seca, que está incluída nesse processo, né? Quem é que vai bancar essa obra, né? 3,4 bi, é um recurso, eu já pedi isso no Ministério da Infraestrutura algumas vezes, e ouvi do secretário nacional de portos falar, é metade do orçamento do Ministério da Infraestrutura, deputada, 3,44 bi, mas a gente nesse processo de desestatização consegue incluir essa obra gigantesca que vai impulsionar, eu não tenho dúvidas que vai ser a principal obra para trazer o desenvolvimento da região da Baixada Santista, o desenvolvimento das cidades do litoral também. Então, nós temos que trabalhar por isso, né? Tenho acompanhado, eu sou presidente da Frente Parlamentar pelo Futuro do Porto de Santos, o meu contato com o ministro Tarcísio já em 2019, assim que assumi, foi por conta disso. Nós conseguimos fazer um trabalho em diversas situações, teve a pandemia, a vacinação dos portuários, que conseguimos também priorizar, que estavam numa lista lá embaixo, e várias outras ações. O Porto tem que assumir o papel dele aqui para a nossa região, tem um papel fundamental para o Brasil, para o mundo, e tem que assumir também o papel aqui para a região da Baixada Santista. Excelente, Fabrício. Então vamos falar no atual ministro, Marcelo Sampaio, que tem marcado presença nos principais eventos, não é?
E o Ministério da Infraestrutura está muito presente, mas o ministro, pessoalmente, tem dado um respaldo muito grande a esse diálogo, a esse debate, está sempre marcando presença, correto? O ministro Marcelo Sampaio, ele, né, o pessoal fala que é uma grata surpresa, eu já conheço já há um bom tempo, e realmente ele tem demonstrado tudo o que ele sempre pregou enquanto secretário executivo. Uhum. Ele é um ministro dedicado, um ministro que acorda cedo, que tem viajado o Brasil todo. Eu brinco com ele quando eu acordo e eu não vejo ele num aeroporto anunciando para onde ele vai, eu já fico preocupado. Mas exatamente está agora colhendo também os frutos do próprio governo, né, do próprio ministro Tarcísio, com várias obras em andamento. Então, ele tem trabalhado muito nessa questão de vistoriar e de percorrer o Brasil, que é uma agenda muito positiva e é também a nossa bandeira. Uhum. Eu acho que o setor tem muita coisa boa para falar. Nós temos muitos assuntos importantes para serem anunciados para a população. E a população precisa realmente acompanhar mais de perto. Eu trago, Zé, aqui um exemplo local, o deputado acompanha isso há anos, que é hoje o nosso centro histórico, né, completamente numa situação ruim, vários imóveis aí para alugar, para vender, e nós temos um projeto pronto, que é a questão da revitalização daqueles terminais. Na última visita do ministro Tarcísio, eu fiz questão de mostrar e falar, ministro, e ele ficou muito empolgado, inclusive com o que viu, porque faz muito sentido. A hora que a gente tiver aquele trecho revitalizado do 1 ao 4, pela iniciativa privada, com parcerias, o centro volta a respirar, o centro volta a ganhar uma chance. Mas, infelizmente, aquele foi um projeto que teve um ex-prefeito que ficou muito ligado ao tema e que aí depois, com a mudança de governo, aquele projeto deixou de ser um projeto de Estado e passou a ser um projeto de governo. E ficou engavetado. Então, esse tipo de situação, por quê? Porque um projeto de revitalização como aquele vai trazer empregos, vai mexer no centro como um todo, vai trazer dividendos para as cidades, principalmente para a cidade de Santos, e isso nós precisamos trabalhar. Exatamente. Você citou duas áreas aí que correm em paralelo com o Porto, com essa devida importância, uma que eu atuei bastante, que é o comércio e o turismo. Né, deputado? Essa questão da revitalização dos armazéns é fundamental. Pena que tenha não se aproveitado aquele timing que estava propício para isso. Nós vimos muitos exemplos de portos que têm essa integração com a cidade, né, que são amigos realmente da cidade, que criaram áreas, revitalizaram centros históricos também, e parece que o nosso é muito difícil, porque como o Fabrício falou, né, virou daquele político, daquele governo, e aí quando o outro assume, derruba tudo que já foi feito e começa tudo de novo. O que a gente também não pode falar desse governo, né? Foram mais de 20 mil obras paradas no Brasil e muitas foram retomadas porque não teve essa ideia que era comum, né? Acabou, somos novo governo, vamos deixar o que está lá para trás, vamos fazer de novo. Aqui eu consegui retomar obras, como, por exemplo, o Conjunto Habitacional Tancredo Neves, tinha 1.120 moradias, estava um esqueleto, e o governo retomou a obra. Falou, não, vamos desperdiçar dinheiro, se tem obra parada, vamos retomar. É uma mudança de postura, né? Que a gente precisa reconhecer. Exatamente. E o Porto, como fomentador, não é, de novos postos de trabalho, eu acho que isso também é importante e passa também pela qualificação profissional, pelas novas profissões que o Porto agora enseja, principalmente na área de tecnologia de informação, na área da tecnologia, não é, Fabrício? Essa discussão também está correndo forte em paralelo a tudo isso, né? Zé, tecnologia para as operações portuárias é uma questão fundamental. Nós visitamos Singapura e ficou muito claro isso. Um porto moderno, um porto eficiente, mas um porto altamente tecnológico. Nós já anunciamos a criação de um hub logístico do Brasil Export, justamente com o mesmo conceito de trazer todos os modais, todas as empresas, para que nós tenhamos tecnologia compartilhada. Não faz sentido a empresa A investir milhões em tecnologia, a empresa B, então nós podemos fazer isso de forma compartilhada. Então, esse hub do Brasil Export, ele já está pronto,
Nós temos agora um evento nos dias 7 e 8 de junho, em São Paulo, dentro do Cubo do Banco Itaú, que é uma referência do setor de tecnologia, para apresentar não só esse tema, como outros temas ligados ao Conselho do ISD que foi criado, ao Conselho Feminino, que é um sucesso, ao nosso Conselho Internacional por conta do Portugal Export. Mas esse hub, ele é um hub que pode trabalhar muito em conjunto. E aí já me perguntaram, mas e o Parque Tecnológico? O Parque Tecnológico pode ser parceiro. Em nenhum momento isso vai trazer uma concorrência. Esse conceito também precisa ser quebrado. Isso foi um trabalho que nós fizemos com o Brasil Export, quando os portos de uma região olhavam olhava para o lado e falava, o porto tal é meu concorrente. Não, a região precisa ganhar. Os portos são complementares. Então, eu acredito muito em inovação. Esse hub do Brasil Export vai ser um sucesso. Nós estamos com tudo formatado. Vai ter, logicamente, uma sede em Santos, uma base em Santos, mas nós teremos outras sedes espalhadas pelo Brasil, para que, de novo, haja a tecnologia compartilhada. E a hora que isso acontecer, o número de empregos, o número de jovens que hoje, inclusive, saem de Santos por falta de opção, porque acabam não tendo hoje, isso vai deixar de acontecer. Então, estou muito animado com isso. Então, a Rebox Investimentos também é a qualificação profissional, fundamental, né, deputado? É verdade. Nessa audiência pública da desestatização do Porto, entre as sugestões, eu pedi que fosse incluído um programa em parceria com as universidades para a formação de mão de obra, da mão de obra qualificada do nosso trabalhador. Então, que se destine uma verba para que as universidades da nossa região criem cursos específicos para a nossa demanda, para as nossas necessidades, né, de aperfeiçoar o trabalhador, né, para que existem muitas profissões novas, e algumas que os meus filhos vão trabalhar, por exemplo, nem existem ainda. A gente tem que estar aberto a essa tecnologia, ao Porto também. Nós vimos exemplos de portos mais avançados, onde não tem nem mais um motorista do caminhão, né? Por sensor no chão que os veículos circulam nos terminais. Então, é uma tendência. A gente precisa entrar também, fazer com que o Porto de Santos entre nesse novo mundo, nessa nova fase do Porto, sem que o nosso trabalhador fique desempregado. Ou seja, para que ele se aperfeiçoe e aprenda outras profissões. Excelente, até porque até carência de profissionais de tecnologia da informação, Exato. Por exemplo, TI, no Porto, né, com salários bem atraentes. E também tem o Conselho Brasil Tech, né, que realmente faz esse trabalho, e não é de hoje, né, Fabrício? Acho que isso é importante destacar. Agora o Conselho ISD também, focado no desenvolvimento sustentável, é um ambiente muito saudável, eu diria, né, que é construído em torno, vamos dizer assim, desse círculo virtuoso. Eu acredito muito nesses círculos virtuosos, né? Não do competir, mas dar as mãos para construir. Eu não sei se é um conceito antigo, mas acredito que isso é fundamental, né? Essa junção de esforços. Eu acho que faz a gente evoluir bastante num período mais rápido. O Conselho de Tecnologia, presidido pelo amigo Angelino Caputo, que deve estar nos assistindo, inclusive. Sem dúvida. O Angelino, que é diretor executivo da Arbitrar, e a Arbitrar é hoje a associação referência em tecnologia para o setor. Então, é um sucesso. O Conselho do ISD, que foi criado agora, e essa pauta, Zé, inclusive é um trabalho que nós precisamos desenvolver, porque não é uma pauta ambiental, é uma pauta social, é uma pauta ambiental e é uma pauta de governança. Muitas vezes está muito ligado só à questão ambiental. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar isso porque o Porto tem condições de desenvolver muitos projetos sociais importantes aqui para a população, né? A questão de governança, que a gente já falou no bloco anterior, de gestão, e, logicamente, a questão ambiental. Então, esse é um conselho que a gente vem conseguindo trazer representantes e diretores de diversas empresas do setor, e hoje, inclusive, nós temos reunião do conselho. Hoje, Bruno, ou amanhã? Acho que é hoje. Quarta-feira. Quarta-feira nós temos a reunião do conselho do ISD e tem sido um sucesso. Uma pauta moderna, uma pauta que também a gente acaba falando de geração de empregos, de novos empregos, que a deputada falou, é o que eu sinto com os meus filhos, né? Meus filhos, de repente, vão trabalhar numa outra atividade, que até agora não foi. Hoje os negócios mudam muito rápido. A velocidade de transformação das operações é muito grande. E isso, quando nós viajamos, a gente percebe
que isso lá fora está, inclusive, muito avançado. Né, que nós precisamos correr contra o prejuízo. Só algumas novidades, não é? O braço do Mercosul, não é? Do Brasil Export, o ano que vem o evento no Uruguai, que se anunciou aqui em primeira mão, né? Confirmadíssimo, Portugal Export e a missão desse ano na Espanha, correto? Correto, Zé. A missão para a Espanha, inclusive, espero contar com a presença da deputada em nossa comitiva, que já participou algumas vezes, inclusive comemorando a vitória, né? Porque a missão acontece em novembro. Então, eu acho que vai ser uma viagem muito produtiva, porque a Espanha também é uma referência e a gente vai estar vendo não só portos modernos, mas também áreas logísticas. Então, a gente vai estar visitando Zaragoza. Antecedendo a Espanha, no dia 17 e 18, acontece a primeira edição do Portugal Export, que é um projeto que a gente vem aí trabalhando muito. Nós já formamos um conselho lá em Portugal de empresários e de entidades, e eles começaram a entender o conceito do Brasil Export, que é mostrar para eles que eles não são concorrentes, que eles precisam se unir e para poder desenvolver a questão do comércio exterior em Portugal. Então, estou bem animado com isso. E o Mercosul, porque no Sul Export nós temos o rodízio dos 3 estados. Então, nós começamos pelo Paraná, segundo ano no Rio Grande do Sul, terceiro ano em Santa Catarina. Falei, em vez de voltar para o Paraná, vamos criar uma edição especial, e aí ano que vem acontece a edição especial do Mercosul, e vai acontecer no Uruguai. O embaixador do Uruguai fez questão de ir a Santa Catarina prestigiar o nosso evento, já quer marcar uma reunião mês que vem com as autoridades locais, para receber ano que vem em Montevidéu o Sul Export, que vai ter uma edição chamada Mercosul Export. Excelente. Deputada, para encerrar, muito obrigado pela presença. Mais alguma consideração sobre essa conversa sobre o ambiente portuário, Brasil Export, e o convite aí, mais uma vez, do Fabrício Julião para integrar a delegação. Espero que ele esteja certo. Agradeço e participei de muitas viagens, realmente são viagens que abrem a cabeça, né? Tanto já quem acompanha o setor portuário, mas para mim, como jornalista que pude acompanhar, foi decisivo. Hoje eu uso muito do que eu aprendi nas viagens, na Comissão de Viação e Transportes, que eu sou titular, percebo entre os deputados que são poucos os que têm conhecimento de porto, e é importante na tomada de decisão, na apresentação de projetos. Tenho vários projetos voltados à área portuária e estou sempre à disposição, né? A gente tem que lutar pelas nossas causas, defender as nossas bandeiras. Sou uma deputada do Estado de São Paulo, tenho conseguido ampliar, fortaleci o meu trabalho regionalmente, e agora tenho conseguido ampliar, porque tem causas que são nacionais, que são estaduais, e eu estou aí para o trabalho. Pouca política, para mim, o trabalho não me incomoda, eu sempre trabalhei bastante, sábado, domingo, feriado, o que estraga essas negociações de bastidores e essa politicagem. Mas eu faço parte desse novo entendimento do que é a política. A política tem que ser para o cidadão. Quem a gente elege, quem a gente coloca lá, tem que trabalhar, tem que apresentar resultado. Foi o que o ministro Tarcísio fez durante esse tempo que esteve à frente da pasta da infraestrutura, tanto que ele está sendo reconhecido. A população reconhece, sim, né? E a gente tem que enterrar esse jeito ruim de fazer política que só atrapalha o nosso país. Excelente. Fabrício, vou deixar você também fazer aí as honras da casa, agradecer à deputada Rosa Navarro, que fez questão de hoje, sabendo que haveria o quadro, também alinhar com a gente aqui e integrar esse debate. Zé, é muito importante a presença da deputada hoje aqui conosco, porque a deputada é sim uma deputada atuante do setor, é uma deputada que conhece o setor portuário, o setor logístico, e conforme ela falou, pouquíssimos deputados em Brasília têm esse conhecimento, entendem a importância, né, de um porto para uma cidade, entendem a importância de geração de empregos. Então, eu estou muito feliz, estou aqui na torcida, deputada. Se Deus quiser, em novembro estaremos juntos comemorando. E é sempre um grande prazer, Zé, estar aqui com vocês, nesse programa que eu brinco que quando eu estou em Santos, eu faço questão de participar. Opa, ainda bem. Eu já começo a semana com o pé direito. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos, agradecer a todo mundo que acompanhou online pelo BNews. Eu vou depois ver o resultado, mas os números nossos são números que não param de crescer. Vou dar um número agora do último, do Sul Export. Nós tivemos mais de 2.000 acessos online no Sul Export, um crescimento maravilhoso. Então,
Convido a todos que participem aí das nossas... E posso dar a novidade, Zé? Opa, por favor, né? Não, a sua novidade ou não? Seguro também? Não, não pode, não. Ainda não. Falta um detalhezinho burocrático. Então, um abraço a todos, te agradeço. deputado. Um grande prazer dividir a bancada aqui. Eu que agradeço, um abraço. Da mesma forma, deputada Rosana Vale, obrigado pela disponibilidade sempre nos informando aqui. Sabe que o trabalho de jornalista às vezes precisa de fontes e tal, e a deputada tem sido uma interlocutora muito presente e muito confiável acima de tudo. Então é um prazer tê-la aqui comigo, tá? E boa sorte para o Bernardo também, Legal. Bom desafio. Legal. Bom, estamos encerrando o nosso quadro de hoje. Segunda-feira tem mais aqui no programa ZR News. O Bruno Merlin ontem fez aniversário também, né, Bruno? Da comunicação, editor de comunicação do Brasil Export. Parabéns para você, parabéns pelo trabalho também, essa parceria tem muito a ver com o Leopoldo lá com o BNews, com o Bruno também, e com a confiança do Fabrício e toda a coletividade aí do Brasil Export, que está chegando ao final para votar na próxima segunda-feira. Você ouviu Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Gente, muito obrigado pelo programa de hoje, a todos que mandaram mensagens. Aí tem mais mensagens para a deputada, né, Bernardo, para fechar? Temos sim, Zé, vamos só terminar aqui o trabalho de casa. A Valéria Marcela Lopes está com a gente, deputada Rosana Vale, parabéns por seu dinâmico trabalho, e também o Gustavo Lima da PG, brincadeiras à parte, boa tarde a todos. Ele tem uma pergunta para o Fabrício. Então vai, Gustavo. Ele diz o seguinte, meu nome é Gustavo, sou trabalhador do Porto, vejo que nos últimos anos a expansão do Porto criou muitas oportunidades, com isso vejo a necessidade de ampliação dos horários das barcas de pedestres e novos pontos de atracação de barcas e catraias. Isso tem sido também levado em conta ou somente a travessia por túnel? Olha, muito importante sua pergunta, e realmente essa é uma preocupação que precisa estar o tempo todo atrelada ao assunto. A segurança do trabalhador, né? Porque cada vez que o porto cresce, cada vez que as operações elas se ampliam, o número de vagas também cresce na mesma proporção. Então, com certeza, eu acho que a deputada está aqui conosco, essa é uma pauta importante e que precisa estar sempre atrelada ao assunto aí da ligação seca, né? Da forma como vai ser definido. É uma reivindicação mais do que justa do Gustavo, ele acompanha o nosso trabalho também. Gustavo, a gente vai debruçar sobre essa questão e cobrar aí o que você falou, né? Mais barcas em outros horários, porque o porto não para. Excelente. Bom, está terminado o programa ZR News de hoje. Voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, para a Sicredi Instituição Financeira Cooperativa. Obrigado a toda a diretoria do Sicredi pela confiança aqui no nosso trabalho, já é o 2º ano de parceria, e também a ENGE Plus, construtora e incorporadora. Acabo também estendendo um abraço a todos aí da Secob, Estação dos Construtores da Baixada Santista, e amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia aqui no nosso programa, com uma grande especialista, inclusive, do segmento portuário também, a professora e advogada Maria Cristina Gontijo. A professora Gontijo estará conosco amanhã aqui para comentar e falar do Porto de Santos também. 1h07, está terminado o programa de hoje, até amanhã. Você acabou de ouvir Programa ZR News. Oferecimento Sicredi, Instituição Financeira Cooperativa. Sicredi, quem coopera cresce. E ENGE Plus, construtora e incorporadora. A qualidade faz a diferença. Acesse engeplus.com. Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo, piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional. Rua Ricardo Pinto, 63. Conforto e conveniência pertinho de tudo. Plantão de vendas no local. Residencial Mykonos. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Agora na Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, você é premiado 2 vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de R$400 mil em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra.